Então, eu sou um mestre novato de RPG e eu fiquei com muita vontade de contar as histórias das aventuras que eu mestro. Primeiro, porque eu realmente gosto muito de contar história, e segundo, porque ultimamente está tendo uma moda de fazer mesas ao vivo online. O pessoal coloca no Roll20 onde eles jogam, e os meus jogadores não vão fazer isso, o pessoal não vai topar. E a gente joga muito de zoeira aqui, vai sair pra comer alguma coisa, depois volta, continua jogando. Não daria certo fazer alguma coisa ao vivo. Então, eu queria começar contando. Antes de eu começar a mestrar, eu resolvi testar um pouquinho minha mão de como seria isso. Sentei com a minha esposa e mestrei uma mesa. Ela criou uma barda chamada Florence, Florence das Colinas, que é uma barda tabaxi. A primeira aventura dela foi bem simples. Ela chegou numa cidadezinha onde as ovelhas estavam sendo atacadas por lobos. Nessa cidade, o pessoal estava muito desesperado porque os lobos começaram a parecer mais inteligentes. Eles destrancavam portas, eles emboscavam de uma maneira que antigamente eles não faziam isso. E por causa disso a cidade estava começando a ter prejuízo. As pessoas não visitavam mais por medo de serem atacadas. E eles contrataram a Barda para entrar na floresta, encontrar esses lobos e dar um fim neles. Quando ela chegou na floresta, ela chamou a atenção dos lobos, conseguiu ferir um e saiu em busca do rastro do lobo. Ela conseguiu se esconder de um encontro com um urso coruja e chegou no pé de uma montanha, onde havia uma caverna sendo guardada por 4 lobos. Ela conseguiu furtivamente entrar na caverna pela chaminé, onde ela descobriu que existiam 2 lobos que, por conta de uma magia mal feita, acabaram ganhando inteligência e poderes. Ela conseguiu distrair alguns lobos para fora da floresta, da caverna, e conseguiu conversar com um dos lobos. Enquanto ela estava conversando termos de paz com um dos lobos, o outro, mais agressivo, ficou bravo com a colega lobo querendo paz e atacou ela. Nisso, ela defendeu a loba que estava sendo atacada, os dois conseguiram derrotar o lobo malvado e os lobos restantes concordaram em se mudar para outro lugar e causar menos problema para a cidade. E essa foi a primeira mesa que a gente teve. Depois disso, eu decidi então, foi a mesa para valer. Juntamos todo mundo, eram a Tabaxi Barda, a Florence, aí tinha o Bárbaro meio orc, que era o Bucky, tinha o Stinks, um gnomo não, o gnomo feio. Goblin, isso, Goblin. O Stinks, o Goblin monge. A Azimar, a Azimar Ladina, chamada Aladdin. E o Ranger meio orc, Golias, chamado Drax, o Destruidor. Antes de começar, 3 deles tiveram uma pequena aventura, onde a Azimar quase matou o companheiro paladino dela, tentando dar um golpe furtivo numa bruxa, tirando um no dado e caindo num combo que o namorado dela tinha pensado, onde ela ativa o poder de Azimar dela e furtivamente cai de 9 metros de altura com a adaga dela. Lembrando que todo mundo começou essa aventura no nível 4. Ela tirou um, caiu,
quase matou o paladino, mas eles conseguiram sobreviver. A missão deles era basicamente cuidar de uma cerimônia religiosa, onde o imperador ia ser coroado. Uma coisa que eles não sabiam é que, na verdade, a cerimônia estava sendo falsificada por demônios, diabos, aliás, por diabos que queriam controlar, abrir um portal no mundo. Eles precisavam que o imperador morresse, então eles tinham planejado toda aquela cerimônia para enganar e matar ele. Só que um grupo de rebeldes apareceu para impedir tudo isso. Ao invés dos heróis perguntarem o que estava acontecendo, eles resolveram acabar com os rebeldes e ajudaram o Império, os diabos. Nisso, os diabos resolveram dar um fim neles, sem eles saberem, e mandaram eles para uma torre. Nessa torre, eles tiveram que passar por várias salas com armadilhas tentando acabar com eles. Uma das salas, inclusive, tinha uma armadilha que eu encontrei na internet até. Ela tem uma sala com 4 paredes e em uma das paredes tem um espelho. Nesse espelho, ele reflete de uma maneira errada a sala. Então, se você está olhando na sala, tem uma estátua de uma orelha e no espelho tem a estátua de um olho. Se você colocar a cara para dentro do espelho, atravessando o espelho, a sua cara sai do outro lado também, seu reflexo sai. No espelho, você não consegue sentir cheiro. O que eles tiveram que entender é que cada parede dava para uma versão da sala diferente, onde um sentido diferente não existia e aonde a estátua daquele sentido tinha que estar. Depois que eles fizeram isso, eles conseguiram ir para outra sala, aonde eu apresentei a imagem da sala, o espelho estava refletindo errado e eles tinham que descobrir o que estava errado. E por fim, uma sala com uma corda no chão e eles tinham que descobrir que eles tinham que passar pela corda. E quando eles estivessem em cima da corda, eles viam que na verdade eles estavam do lado de fora, atravessando de uma torre para outra. Eles conseguiram derrotar o boss final, que era um demônio de correntes. E no final abriu um portal para o mundo de Toril, onde se passa a maioria das aventuras da quinta edição de D&D. Aí eu dei a opção deles passarem com os personagens ou abandonar os personagens e assumirem novos na aventura. O Bárbaro Buck e a Tabaxi Florence atravessaram, enquanto os outros ficaram para trás. E foi assim que foi a primeira aventura que eu tive, que eu mestrei de D&D. Eu espero que tenha sido interessante ouvir isso e agradeço a todos por terem assistido.